Olá, bom dia, graça e paz. Hoje vamos estudar mais um tópico da nossa lição. Graças ao Senhor Deus, Ele está nos concedendo mais uma oportunidade para aprendermos dele, que é manso e humilde de coração. Vamos ao tópico da segunda-feira, operação de milagres. Pergunta da letra A. A operação de milagres serve como teste para avaliar um verdadeiro profeta? Lucas capítulo 7, o verso 26 e 28, diz assim: Mas que saíste a ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. João capítulo 10, o verso 21, diz assim: E muito iam ter com ele e diziam: Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. Então, vemos aqui que João Batista ele era um profeta, mas ele não fez sinal algum. Então, a pergunta é se a operação de milagres serve como teste para avaliar um verdadeiro profeta. Não. Por quê? Porque Satanás também ele opera sinais e milagres. Nós vamos ver mais um pouquinho aqui na nota, que diz assim: haverá comunicação constante entre o céu e a terra por meio dos anjos. Cercado de anjos maus e alegando ser Deus, Satanás operará milagres de todos os tipos para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Então, vemos aqui que o próprio Satanás, ele opera milagres de todos os tipos para enganar, se possível, os escolhidos. Então, não é seguro avaliarmos um profeta só pelos milagres que eles fazem. Mas devemos testar os profetas se eles guardam realmente os mandamentos do Senhor. E continuando a nota, diz assim: O povo de Deus não encontrará segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará as maravilhas que serão realizadas. O povo de Deus, provado e testado, encontrará forças no sinal mencionado em Êxodo 31, 12 e 18. Eles devem se firmar nesta palavra viva. Está escrito: Esse é o único fundamento sobre o qual podem permanecer firmes. Aqueles que quebram seu concerto com o Senhor estarão sem Deus e sem esperança naquele dia. Então aqui temos um texto bíblico que se encontra em Êxodo capítulo 31, 12 e 18. As irmãs podem procurar esse texto em suas Bíblias e conferir lá que fala sobre a guarda dos mandamentos do Senhor, sobre o sábado. Então fala mais sobre o sábado que o Senhor Deus deu para o seu povo, para que eles guardassem por gerações eternas. Então, esse é o teste que devemos aplicar para saber se os profetas são verdadeiros ou não. A guarda dos mandamentos de Deus, esse é o teste seguro. Mas, em questão de operação de milagres, não devemos acreditar que um profeta é verdadeiro só porque ele fazem milagres. Pois o próprio Satanás, ele também opera milagres e todos os tipos de engano. Pergunta da letra B. Quem aproveitará ao máximo a operação de milagres nesses últimos dias? Apocalipse 19, verso 20, diz assim: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Também Apocalipse capítulo 13 e 14 diz assim: Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vívia. Então, vemos aqui que o próprio Satanás é quem aproveitará ao máximo a operação de milagres nesses últimos dias? O próprio Satanás. Ele fará grandes sinais e prodígios e enganará muitos. Então precisamos estar atentos
os sinais dos fins dos tempos, porque muitos falsos profetas têm surgido, mas o espírito que estão com eles não é o espírito de Deus, mas o espírito de Satanás. A nota diz assim: Satanás observa de perto os eventos e quando encontra alguém que demonstra ter forte resistência à verdade divina, ele revela eventos não cumpridos a essa pessoa para garantir um controle mais firme sobre ela. Precisamos estar alerta, atento, vigiar e orar para não cair nas armadilhas de Satanás. Pergunta da letra C. Por que devemos fazer tantos testes hoje? Segundo Coríntios, capítulo 11, verso 14, diz assim: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, observe, queridas irmãs e queridos irmãos, que o próprio Satanás ele se transforma em anjo de luz, enganará muitos. Então, devemos analisar os profetas com base na Bíblia. Só a Bíblia é o meio seguro pelo qual nós descobriremos que realmente uma pessoa que se diz profeta é um verdadeiro profeta ou um falso profeta. Que o Senhor abençoe a todos e fiquem com Deus e até o próximo tópico da nossa lição.